Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mitologia Brasileira e Mundial. Hoje vamos falar sobre a magia ritual, suas origens, cerimônias, evolução através dos tempos no Oriente e Ocidente, desde a pré-história, passando pelos alquimistas, textos grimórios e chegando até o seu estudo filosófico, antropológico e sociológico. Desde o início dos tempos, o homem tenta dominar o mundo e os deuses através da magia ritual. Como quase tudo em mágica, o ritual é baseado numa relação analógica entre o homem e o universo. A maioria dos homens crê na necessidade das cerimônias para assinalar eventos importantes ou para demonstrar suas crenças. Os casamentos, os aniversários, enterros, são ocasiões revestidas de todo um cerimonial que visa realçar a importância dos acontecimentos. A cerimônia, como demonstração visível e às vezes ostensiva, tem por finalidade deixar clara a realidade daquilo o que se celebra. Por definição, cerimônia é uma palavra originária do latim, que significa caráter sagrado, rito reverencial, e é possivelmente de origem etrusca, povo que viveu na Etrúria, na Península Itálica, ao sul do rio Arno e ao norte do Tibre, mais ou menos na área equivalente à atual Toscana. Os etruscos praticavam um cerimonial complexo, vinculado à morte e ao enterro de seus entes, refletido na importante arte e arquitetura fúnebre destas ocasiões. Nas ordens secretas, existe o mestre de cerimônias, que conduz, por todo o Ocidente, os movimentos do homem em relação ao universo. Nas tribos, existem procedimentos milenares de condução de certos rituais, onde o cerimonial deve ser seguido da mesma forma que o primeiro, surgido e criado pelos ancestrais. Em toda a cultura oriental e ocidental existe cerimonial. A crença envolvida na mágica é que, se os homens são influenciados pelas cerimônias, também as entidades sobrenaturais o serão. A mesma presunção está por trás dos rituais religiosos, o que torna, frequentemente, difícil distinguir os elementos mágicos dos religiosos no mesmo ritual. Quando o homem pré-histórico dançava no interior de sua caverna, quais seriam seus verdadeiros propósitos? Tentava controlar o comportamento dos animais? Adorava alguma divindade particular? Procurava fazer com que os espíritos penetrassem em seu corpo para lhe dar forças novas? As respostas a tais perguntas são apenas conjecturas. Provavelmente todas elas têm validade simultânea, sendo que o importante é o uso que o homem fazia e continua fazendo do ritual para expressar suas crenças. Outra característica evidente nos rituais mágicos é a importância que têm os gestos, a mímica, as cantorias e o palavreado especial, na composição de uma atmosfera carregada de misticismo. Tal atmosfera, por sua vez, provoca uma alteração no estado mental dos indivíduos, que os faz sentir-se possuídos por forças sobre-humanas. O mágico ou sacerdote pré-histórico, vestido com a pele de um animal, certamente imitava os seus sons e seus movimentos. Se o ritual fosse feito com intensa concentração, ao cabo de algum tempo o mágico estaria se sentindo como o próprio animal ou como uma divindade. Nas sociedades antigas, o rei e a rainha, que se dedicavam ao amor ritual, provavelmente acreditavam estar encarnando as forças cósmicas responsáveis pela fertilidade dos campos e a abundância da caça. Portanto, a verdadeira magia ocorre dentro dos limites da imaginação dos homens. Os ritos mágicos europeus têm suas origens na pré-história e suas raízes na natureza humana, como ocorre com as práticas mágicas de todas as partes do globo. Porém, a tradição mais recente data da formação das culturas, filosofias e religiões na região mediterrânea oriental, durante os séculos que imediatamente precederam e sucederam o advento da era cristã. Por sua vez, tais manifestações do pensamento foi uma herança cultural dos antigos egípcios, gregos e judeus. Nessa época, havia religiões em que os iniciados se identificavam com as divindades. Os gnósticos, por exemplo, acreditavam-se possuídos do conhecimento secreto do universo e de seus mistérios. Supunham também que havia uma hierarquia de forças sobrenaturais controláveis pela ação mágica.
Cada qual introduz as modificações que julga convenientes, de forma a produzir os melhores efeitos com seu toque personalístico. Crenças similares são encontradas no corpo de doutrinas místicas de origem judaica, denominadas Cabala. De outra forma, a alquimia se ocupava principalmente da transmutação das almas. Não está cientificamente comprovado se contribuiu efetivamente para o progresso da sabedoria. Acredita-se que seus adeptos tenham utilizado alguns medicamentos químicos na procura do elixir da longa vida, da pedra filosofal ou de novas moléculas. A astrologia doutrinária, que deu origem à ciência astronômica, era igualmente uma forma de magia que utilizava os astros para influenciar e invocar o mundo dos espíritos. Tudo isso contribuiu para a composição dos textos europeus de magia ritual, que surgiram durante a Renascença. Tais textos são chamados de grimórios, e entre os mais famosos estão a Chave de Salomão, Le Megeton e o Grimoire de Honorius. A maior parte deles foi publicada, ou melhor, começou a circular entre os iniciados entre os séculos XV e XVII. Na verdade, os grimórios ou textos mágicos servem apenas de guia referencial para os praticantes da magia, pois cada qual introduz as modificações que julga convenientes, de forma a produzir os melhores efeitos e deixar a sua mágica caracterizada com seu toque personalístico. Ao fim do século XIX, muitos destes textos, que incluía o Abramelin e a Chave de Salomão, foram reivindicados por organizações mágicas paramaçônicas. Em primeiro lugar, o mágico prepara a si e a seu equipamento para a prática da magia. Depois, ele se introduz no interior de um círculo composto de signos esotéricos e passa a desenvolver as operações rituais. Normalmente, a atividade consiste na invocação e expulsão de espíritos ou divindades, do bem e do mal. O requisito essencial é o alinhamento à vida e aos problemas do cotidiano enquanto se prepara para o ritual. Tal preparação pode, portanto, durar dias a fio. Enfim, as práticas e rituais mágicos têm variado grandemente no tempo e no espaço, mas todas trazem atrás de si a sombra da magia pré-histórica. Livros de encantamentos, como os papiros mágicos gregos, também são conhecidos desde os tempos mais remotos. A maioria deles foram resgatados das areias do Egito e estão escritos em grego antigo e em egípcio demótico. Desde o século XIX, acadêmicos de várias disciplinas empregaram o termo magia, mas o definiram de maneiras diversas e usaram-no em referência a coisas diferentes. Uma abordagem antropológica usa o termo para descrever crenças em simpatias ocultas entre objetos que permitem que alguém influencie o outro. Definida dessa forma, a magia é retratada como o oposto da ciência. Mais próximo ao século XX, uma abordagem alternativa, associada à sociologia, emprega o termo para descrever ritos e cerimônias privadas, e o contrasta com a religião, que define como uma atividade comunal e organizada. Na década de 1990, muitos estudiosos rejeitaram a utilidade do termo para a academia. Eles argumentaram que o rótulo traçou linhas arbitrárias entre crenças e práticas semelhantes, que eram alternativamente consideradas religiosas e que se constituía etnocêntrico aplicar as conotações de magia, enraizadas na história ocidental e cristã, a outras culturas. Muito obrigado por assistir o vídeo. Siga o canal, deixe seu like, sugestão, crítica ou comentário. Muito obrigado e até a próxima.